O professor e pastor Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação. Ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, é preso. Em um dos imóveis dele foram encontrados milhões de reais em dinheiro. Em São Paulo, 2 empresários ligados ao Movimento Brasil Livre são detidos por suspeita de sonegação fiscal. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro anunciou no final da tarde desta sexta o professor Milton Ribeiro como novo ministro da Educação. De Brasília, a repórter Carolina Aguiar tem mais detalhes. Milton Ribeiro é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Mackenzie, da qual, inclusive, faz parte do Conselho Deliberativo. Ribeiro é evangélico e pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, em São Paulo. Ele também já conhece a estrutura do governo, porque é membro do Conselho de Ética da Presidência da República. É importante a gente relembrar que, desde a demissão de Abraham Weintraub, em junho, o Ministério da Educação vivia um vazio de comando, já que o primeiro escolhido para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, o professor Carlos Alberto Decotelli, foi nomeado, mas deixou a pasta sem nem tomar posse. A nova escolha foi feita em meio a muita pressão de várias alas do governo, que têm propostas diferentes para a pasta. Então, é nesse cenário de instabilidade que Ribeiro vai assumir o MEC. A nomeação dele já foi publicada no Diário Oficial da União, mas para assumir definitivamente o cargo, ele ainda precisa tomar posse, o que se espera que aconteça nos próximos dias. Carolina Aguiar, de Brasília, para o Leitura Dinâmica. O ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, foi preso nesta sexta-feira. E agora à noite a polícia divulgou que pelo menos 6 milhões de reais foram encontrados num imóvel de Edmar que fica em Itaipava, na região serrana. E olha que esse é um valor aproximado de acordo com a primeira contagem das notas. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema fraudulento em contratos emergenciais agora durante a pandemia da Covid-19. Edmar Santos foi preso no apartamento dele em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Agentes do Ministério Público Estadual ficaram no local por mais de 4 horas. Em seguida, Edmar foi levado para a delegacia fazendária, na cidade da polícia, para prestar depoimento. Com casaco e boné, ele escondeu o rosto e não quis falar com a imprensa. Por ser tenente-coronel da Polícia Militar, o ex-secretário ficará na unidade prisional da PM em Niterói, na região metropolitana. Edmar é suspeito de fazer parte do esquema que fraudou contratos para a compra de 1.000 respiradores pulmonares. De acordo com a investigação, o governo pagou mais de 36 milhões de reais antecipadamente para 3 empresas, mas nenhum aparelho chegou aos hospitais. Edmar Santos assumiu a Secretaria Estadual de Saúde no começo do governo de Wilson Witzel. Em maio desse ano, foi exonerado da pasta depois de denúncias de irregularidades. No início da semana, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio dos bens do ex-secretário. Agora, o MP pediu a prisão porque, em liberdade, ele poderia destruir provas e ameaçar testemunhas. Bom, por telefone, a defesa de Edmar disse que não vai se manifestar sobre a prisão. E agora à noite, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deixou o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele vai cumprir prisão domiciliar. Queiroz é investigado num suposto esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando o senador era deputado estadual. Fabrício Queiroz foi preso no dia 18 de junho e a defesa usou como argumento para pedir essa liberdade a pandemia do coronavírus e o fato do cliente estar em tratamento contra um câncer. Queiroz vai ter que usar tornozeleira eletrônica e o benefício também foi concedido à esposa dele, que permanece foragida. A pedido do Ministério Público, a Justiça de Minas Gerais quebrou o sigilo bancário dos últimos 12 meses de 5 empresas ligadas à cervejaria Baker. Advogados das vítimas acusam a cervejaria de fazer transações para simular dificuldades financeiras e ocultar o real patrimônio do grupo. Desde fevereiro, os donos alegam não ter condições para arcar com os tratamentos. 7 das 29 pessoas intoxicadas morreram depois de ingerir a cerveja Belo Horizontina. Até hoje, 11 pessoas ligadas à empresa foram indiciadas por lesão corporal
contaminação de produto alimentício e homicídio. Também em Minas Gerais, mais de 600 quilos de maconha foram encontrados dentro de uma caminhonete numa rodovia de Betim, na Grande BH. Dezenas de tabletes da droga estavam escondidas na carroceria do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista abandonou o automóvel, que era roubado, às margens da estrada e fugiu por um matagal. Na Fernão Dias, também em Betim, 3 pessoas foram presas transportando 21 quilos de cocaína pura. A droga estava escondida no painel do carro e foi localizada com a ajuda de um cão farejador. 2 empresários ligados ao Movimento Brasil Livre foram presos em São Paulo por suspeita de sonegação fiscal de mais de 400 milhões de reais. Durante a Operação Juno Moneta, realizada em conjunto entre a Polícia Civil, a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo, foram presos temporariamente Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan. As investigações apontam que os 2 empresários têm ligação com os movimentos Brasil Livre e Renovação Liberal e são suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Segundo o Ministério Público, a família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, deve cerca de 400 milhões de reais em impostos federais, dívida que pode estar relacionada com os empresários. Em nota, o MP diz que os envolvidos construíram efetiva blindagem patrimonial composta por um número significativo de pessoas jurídicas, tornando o fluxo de recursos extremamente difícil de ser rastreado. Aponta a confusão jurídica empresarial entre as empresas MBL e MRL, recebimento de doações de forma suspeita por plataforma online de pagamento, constituição e utilização de diversas empresas em irregularidades fiscais. Sobre Alessander Mônaco Ferreira, destaca a movimentação financeira extraordinária e incompatível, sociedade em 2 empresas de fachada e cargo no governo de São Paulo para gerenciar tarefas de eliminação de documentos públicos. No caso de Luciano Ayan, o MP evidencia a ameaça àqueles que questionam as finanças do MBL, disseminação de fake news e sociedade em ao menos 4 empresas de fachada. A polícia fez buscas nas sedes dos movimentos em São Paulo e em outros 4 endereços. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores, HDs e pendrives. Na casa de Alessander, a polícia apreendeu R$37 mil em dinheiro. Na casa dos pais dele, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, foram apreendidos mais de R$65 mil em espécie. Bom, sobre a reportagem, nota, o MBL disse que Alessander Mônaco Ferreira e Luciano Ayan nunca fizeram parte do movimento, que não existe confusão empresarial com o MRL, que tem registro de pessoa jurídica, ao contrário do MBL, que é uma marca do movimento Renovação Liberal. Esclarece ainda que as atividades empresariais e familiares dos fundadores do MBL são anteriores ao movimento. O governo de São Paulo informou em nota também que Alessander foi contratado pela imprensa oficial do Estado em fevereiro do ano de 2019, mas que não tem mais vínculos com o órgão desde o dia 15 de janeiro desse ano e que a sua contratação foi baseada na experiência comprovada em currículo. Vamos agora a um balanço da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil atingiu nesta sexta-feira o total de 1.078.763 recuperados da doença. Mais de 651 mil pacientes seguem ainda em acompanhamento e são 70.398 mortes. E agora vamos ver quais são as últimas medidas de enfrentamento à pandemia nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 30 de julho. Segundo o governador João Dória, há uma estabilidade no número de mortes, o chamado platô, que já dura 2 semanas. Diante dos números, o governador decidiu atualizar o plano de flexibilização da economia. Das 17 regiões do estado, apenas 4 continuam na fase vermelha, que é a mais restritiva. Entre elas, a região de Campinas, no interior. As outras avançaram para a fase laranja ou amarela, como a Baixada Santista. Há uma semana entrou em vigor o decreto que obriga o uso de máscaras em São Paulo, mas por enquanto ninguém foi multado. A fiscalização é feita pela Vigilância Sanitária. Os agentes estão orientando e conscientizando sobre a importância do uso correto do acessório. Mas quando eles começarem a aplicar a punição, o valor será salgado, R$ 525 para pessoas físicas e R$ 5.025 para estabelecimentos comerciais.
No Rio de Janeiro, quem for flagrado sem a máscara também poderá levar multa. O valor começa em R$ 106. Em um mês já foram registradas quase 1.300 infrações relacionadas à Covid-19, a maioria por falta da proteção. Imagens gravadas com celular mostram um homem sendo imobilizado por guardas municipais na zona oeste da cidade. Ele se recusou a colocar a máscara e a fornecer o documento de identidade. O homem tentou fugir e foi imobilizado com uma pistola de eletrochoque. Ele foi levado ao hospital e, em seguida, direcionado à delegacia. Gente, no Espírito Santo, essa senhora aqui, ó, a dona Maria Juscelina, de 107 anos, venceu a Covid-19. Ela foi internada no começo do mês num hospital particular em Vila Velha, só que não precisou nem ir para a UTI. Olha que bênção. Nessa sexta aí, a idosa recebeu alta e a despedida dela foi animada e cheia de emoção. Na volta para os 68 bisnetos e 26 tataranetos também teve festa. Ê, família bonita! E a partir de agora, aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar no Festival Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance ainda de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continue concorrendo e ganhe automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Boa sorte!